da água para o vinho. Olá, povo de Deus! Desta vez vou contar como Deus transformou a vida de Marco Feliciano. Vou começar este vídeo falando como foi a infância sofrida de Marco Feliciano. O ser humano é fruto da família onde ele nasce. Eu nasci numa família completamente desestruturada. Nós morávamos em 12 pessoas em 2 cômodos. Ali abaixo da linha da pobreza. Filho de mãe solteira, eu trabalhei na roça, põe laranja, algodão, café, trabalhei no corte de cana, e tudo isso muito cedo. O sofrimento da minha mãe, por ser uma mulher solteira, que se manteve fiel a um adultério, 30 anos. E ela conseguiu um trabalho. Com o primeiro trabalho que ela conseguiu, ela alugou uma casa. Quando ela alugou essa casa, ela foi buscando todas as irmãs e os irmãos para morarem. 7 anos eu fui para a escola, mas antes de ir para a escola eu ganhei meu primeiro presente. Aí meu pai falou, isso aqui é o seu presente, com isso aqui você vai virar um homem. Essa pequena caixa de engraxar. Foi com essa caixa que eu comecei a aprender o que é ter responsabilidade, o que é viver para poder ajudar a família. Diferente dos jovens de hoje que tem brinquedo para todo lado. A gente fazia o brinquedo para brincar, né? Exatamente. Aí isso aqui era a nossa espaçonave. Um dia nós tivemos uma ideia, vamos brincar de Liga da Justiça. Isso aqui virou a nossa espaçonave. Aí cada um foi para um galho e estávamos subindo para perto do sol. Imagine a ideia do jovem, da molecada. Um era o Super-Homem, outro era o Homem-Aranha, o outro era o Batman. Quando estávamos chegando perto do sol, na nossa imaginação, alguém chacoalhou a mangueira desse jeito e falou, fomos atingidos por meteoros. Aí a nave começou a ter problema. Olharam para mim e disseram assim, Super-Homem, só você pode nos salvar. Eu me senti um super-homem naquele dia. Fiquei em pé em cima dessa goiabeira, levantei as 2 mãos para cima e disse, para o alto e avante, e pulei, velho. Quando eu caí, quebrei os 2 braços, mas foi bom, porque eu passei a semana inteira andando na rua aqui com o braço quebrado, mas todo mundo falava assim, lá vai o super-homem. Super-homem com o braço quebrado, mas para mim foi bom. Marco Feliciano iniciou sua caminhada na religião numa igreja católica antes de completar 10 anos de idade. Porque eu venho do catolicismo. Eu fui coroinha na igreja católica. Ah, você foi coroinha. Fui coroinha, eu li a Bíblia católica, a Bíblia Ave Maria. Eu li a Bíblia toda com 9 anos de idade. E me tornei coroinha, fiz a primeira comunhão com 10 anos. Eu acho que eu fui o primeiro menino do estado de São Paulo a fazer a primeira comunhão com 10 anos, porque eu tinha vocação. Se eu não fosse pastor, teria me tornado padre. Estava dentro de mim, isso era uma vocação. Eu fui elevado à categoria de coroinha. Eu começava a ajudar o padre na formação do ritual da missa. E eu me lembro que um dia, vestindo roupinhas brancas, eu estava com o pratinho das hóstias, outras crianças na minha frente, uma com vinho, outra com uns papéis, outras com uma toalha, e eu vim atrás deles. O padre cantando, as pessoas cantando, eu ouvi uma voz que estourou dentro da igreja, uma voz estrondosa, que disse que tinha um plano na minha vida. Terminado isso, a missa, eu corri até o padre para falar com ele, mas ele estava muito ocupado. É até uma história engraçada, que eu peguei e puxei a batina dele, porque ele estava conversando com outras pessoas. Na medida que eu puxei a batina dele era uma batina de uma congregação pobre, a batina se rasgou, eu acabei deixando o padre furioso. Ele virou para dar um tapa na minha orelha, ainda bem que eu era bem baixinho, saí correndo da igreja e nunca mais tive coragem de perguntar a ninguém quem é que havia falado comigo aqui dentro dessa igreja. Fizeram um trabalho bem na esquina, fizeram propaganda dizendo que ia ter um filme e as pessoas que fossem assistir o filme iam ganhar um presente. E eu juntei com a molecada ali na esquina para ver, e eles passaram a vida de Cristo, distribuíram o Evangelho segundo São João, o Evangelho do Amor, que era um livrinho vermelho, e as partes que Jesus falava eram grifadas em amarelo. E eu me lembro que eles disseram que quem concluísse, fizesse a resposta de um curso bíblico, ganharia um diploma. E eu ganhei o diploma, eu tenho ele guardado até hoje. E um dia eu resolvi botar uma mesa no meio da rua, ou mesmo, no canteiro, chamei todos os meus amigos. E eu comecei a dar aula para eles sobre aquilo. O pessoal da Igreja Batista me deram um diploma por causa disso. Mas eu não era nem crente nessa época, e também não era mais católico. Mas a fome de Deus ainda batia dentro de mim. Marco Feliciano se envolveu com drogas muito cedo e se viciou em cocaína, além de consumir bebidas alcoólicas e frequentar bailes e festas. Pouco tempo depois disso, Marco Feliciano foi convidado para ir numa igreja Assembleia de Deus. Foi então que a vida dele começou a mudar de verdade. Com 12 anos eu conheci as baladinhas, os bailezinhos,
me envolvi com a turminha da cidade pequena, classe média e a classe rica e a pobre se misturavam. E aí ofereceram cocaína E pro senhor? por curiosidade entrei nessa porcaria. Maconha não, A cocaína. maconha eu não conseguia tragar. Fui para a Assembleia de Deus com 13 anos. Né? Com 13 anos, o processo da libertação das drogas foi instantâneo. Não tem nem como explicar isso. Eu era drogado num dia, no dia seguinte eu não era mais. O Márcio sentava do meu lado, ele fechava a mão assim e dava um soco no ar. Ele dava gestos assim de vitória e orava em línguas. Ele soltava aquelas línguas e eu ficava assustado, porque eu sentia o que ele estava orando, mas eu não entendia o que ele estava orando. Quando o irmão Jonas fez o apelo para se entregar para Cristo, meu corpo queimou inteirinho, faltou força nas pernas, faltou força na voz, minha mão queria levantar e eu não tinha força. E de repente, quando eu olhei, o Márcio falou assim, você não quer? Eu falei, quero, mas eu não consigo. Ele pegou e me ajudou a ficar de pé. Só que ele não foi comigo até a frente, ele me deixou sozinho. E eu morrendo de vergonha, muito pequeno, fui atravessando a igreja toda. E quando eu cheguei bem próximo ao púlpito, o Ronaldo estava me esperando. Eu me lembro até hoje que ele passou a mão na minha cabeça, me abraçou e dobrou o joelho do meu lado. Ele me deu um abraço, mas foi um abraço com um amor tão grande que eu nunca tinha sentido até então na minha vida. E eu chorei. Eu chorei, mas eu não sabia o que eu estava chorando. Eu recebi a presença do Espírito Santo assim, de uma maneira muito linda, foi gostosa, foi uma conversão imediata naquele momento. 2 meses depois que eu estava na igreja, eu aceitei o desafio do batismo nas águas. Algumas pessoas achavam que eu era muito jovem para isso, mas fizeram uma confissão de fé comigo, uma profissão de fé, e eu passei nos quesitos, nas respostas. E o presbítero, o irmão Jonas, disse assim, não, ele está apto para o batismo. Com 2 meses, eu me preparei para o batismo, porque muitas pessoas recebiam o batismo ao sair das águas. E eu fui naquela fé, naquela empolgação, naquele ano, eu falei, hoje é o meu dia, hoje é o meu dia. E quando eu fui batizado nas águas, eu levantei, saí das águas tão frustrado, porque eu não recebi o batismo com o Espírito Santo. E eu quase desanimei. Naquela noite, no domingo, eu cheguei na igreja e a Renata disse assim, olha, de hoje a 1 semana, o Senhor vai te dar o batismo com o Espírito Santo. Domingo da frente, era o 50º da Assembleia de Deus, em Ribeirão Preto. O irmão Luiz Carlos de Capinópolis pregava numa unção tremenda. Só que quando ele fez o apelo, começou a chamar as almas para vir à frente, e eu não recebi nada. Tinha um rapaz do meu lado que chamava Betinho. Eu falei, Betinho, vamos embora. O Beto olhou para mim assustado. Ele olhou para mim assustado, eu falei, o que foi, Beto? E ele, você recebeu. Eu falei, recebi o quê, Beto? Vamos embora. Você está falando em línguas. Mas para mim eu estava falando em português. E ele me ouvia falar em línguas. Foi quando eu parei para ouvir o que eu estava falando e vi que ele estava falando em línguas. Eu fui batizado com o Espírito Santo. Durante pouco tempo, infelizmente Marco Feliciano acabou se afastando da igreja, voltou a frequentar os bailes e cometeu diversos pecados. Eu comecei a pensar na vida. Eu falei, o que eu estou fazendo na igreja? Eu sou um rapaz, tenho trabalho, sou inteligente, tenho um monte de garotas no mundo querendo me namorar. Eu estou preso na igreja para quê? Veio um monte de perguntas, essas questões espirituais. Eu chamo isso de crise existencial no espírito. Eu tive uma crise existencial, comecei a questionar por que eu estou lendo. 2 meses antes foi a inauguração do templo na Avenida N. A irmã Oriovalda, a irmã lá de Uberlândia, uma grande mulher de Deus, ela ministrava, e enquanto ela ministrava, eu estava na porta da igreja, e ela apontou o dedo e falou, ei, você rapaz, você que está com esse terno aí. Eu olhei, sou eu, disse assim, bem. Ela orou comigo, dizendo que Deus tinha um plano na minha vida, e toda a igreja viu. E quando eu sentei com ela disse, olha, Deus me mostrou. E ela começou a dizer, dentro de 30 dias você vai se afastar. Depois que você se desviar, Deus vai te trazer com mão forte. Quando o Senhor te trouxer, Ele vai realizar o desejo do seu coração e vai te dar um presente. E vai te dar a pessoa que você sempre quis, ela nunca te quis. O casamento de vocês vai ser muito rápido, porque depois que vocês se casarem, Deus vai te dar um ministério. O seu casamento, não se preocupe, Deus vai cuidar nos mínimos detalhes do seu casamento. E meses depois do seu casamento, você vai ser levantado ao ministério. E aí, Deus vai te abrir a porta do mundo todo. 30 dias depois eu estou voltando de Mojimirim, sozinho dentro de um ônibus, dentro de um trem. Eu resolvi nunca mais fechar um baile, fechar as portas e gastar a economia de 3 anos de trabalho numa noite com bebidas e drogas. Então eu desci no fundo do poço. O senhor praticou outros pecados que lembre nesse momento? Quando foi sua primeira vez, deputado? 17 anos. E foi bacana? Foi terrível. Foi terrível. A mulher ela não viu o dilúvio, mas tinha pisado no barro que sobrou na terra. Como assim?
Quem tá no crime, o que vier depois da meia-noite. Mas eu tinha 17, ela tinha 50, hoje eu tenho 41. Se ela tivesse viva hoje, ela tinha 100 anos. Quanto? Como? O senhor tinha 17 anos, né? 17 anos. E aí perdeu com a Ela tiazinha. fazia parte do grupo e ela que bancava a droga pra gente. Ela bancava. Uau, tinha isso, é. Tinha. Era uma pedófila, né, cara? Por aí. Esse período que Marco Feliciano ficou afastado da igreja durou pouco tempo. Com a ajuda de amigos, Marco Feliciano retornou à igreja, onde permanece firme até hoje. Foi nesse período que Deus operou um milagre na minha vida, porque eu estava dentro de um baile na cidade chamado Creu, de um clube chamado Creu. Eu ia lá pro meio do baile, pulava igual cabrito, eu ia 2 vezes por noite em casa me trocar, de tanto que eu transpirava, de tanto dançar. Nessa noite, quando eu estava lá no meio do clube, dançando, dopado, drogado, eu só me lembro de uma figura esguia, magra, mais alta do que eu, me segurando, falando comigo, falando, ei, preste atenção. Ele deu um tapa no meu rosto. Ele disse, Marco, sou eu, Ronaldo. Eu tô sonhando. Eu falei, Ronaldo da igreja? Eu falei, sou eu, Marco, Ronaldo. Ele falou, Deus mandou vir aqui, te tirar daqui, porque Ele não garante a sua vida até o fim dessa noite, se você não sair daqui comigo agora. E eu comecei a chorar, você entendeu por quê? E ele me arrastou para fora do clube. Quando cheguei na casa dele, a mulher dele e ele olharam para mim assim, me viram, eu estava feio, estava drogado, estava cheio de pulseiras no braço. Eu tinha deixado umas roupas esquisitas. E eles oraram comigo naquela noite. Naquela noite, o efeito da droga passou e Jesus me renovou com o Espírito. Aí começou a se cumprir tudo que ela disse. Eu ia me desviar e ia voltar com mão forte. Mal sabia que Deus ia usar a mão dela para me trazer. Como Marco Feliciano já mencionou, ele tinha vocação para ser pastor. Antes de sua conversão, não aconteceu nada de muito inusitado. Mostrar essa transição de ter uma infância pobre e difícil para uma vida dependendo apenas de Deus foi meu principal objetivo neste vídeo. Marco Feliciano é um homem vaidoso que gosta de cuidar de sua aparência, inclusive usando recursos estéticos. O homem tem que se cuidar. Como o conteúdo não ajuda muito, pelo menos a embalagem a gente dá pra encher. Você malha? O que você faz? Não malho por falta de tempo, né? Mas eu tenho uma dieta um pouquinho balanceada. Gosto de cuidar do cabelo. O cabelo é trauma de infância, né? Por quê? Você é careca? Sofri bullying Era na escola. careca? Né? Não, porque meu cabelo era muito ruinzinho, muito durinho, sarará. E na escola me chamavam de tudo, de urso do cabelo duro até Capitão Caverna. E aí isso vai Vamos mexendo, amaciar né? esse bichinho, né? Me fala essa chapinha, eu quero detalhes sobre essa chapinha. Então vamos lá. Qual é que é o Tem um procedimento? fundo musical aí pra Por isso? favor, fundo musical. Chapinha de Feliciano, explica. Chapinha Feliciano. Fala, Feliciano. Perfeito. Ok. Para tristeza nacional, eu nunca fiz chapinha. Porque o cabelo para fazer chapinha tem que ser comprido, igual do seu tecladista. No mínimo, Ok, né? ok. Então não existe como Mas fazer o que chapinha. você faz para deixar? Progressiva. Ah, ok. Isso é uma escova progressiva, é um tratamento. Que é o do Partido Progressivo. Yes, amigo. Então eu fiz escova progressiva, é um tratamento no cabelo. Meu cabelo era muito ruim. É Rafinha. divino o seu cabelo. Rafinha, era uma- Ai, gata, eu vou te dizer uma coisa. não, quando eu gata vi quando não. você entrou, eu falei, nossa, que luxo. Alexandre Frota protagonizou um dos momentos mais polêmicos da vida de Marco Feliciano, mas tudo não passou de uma brincadeira. Entenda agora o que aconteceu. Engraçado, porque tanto você quanto eu, nós temos famas de gay. Pois é. Você sabia disso? Te incomoda assim quando essas Não, essas no começo essas me incomodou. coisas? Inclusive, você ajudou muito isso. É, eu sei. Quando você eu falou sei que disso, nós éramos amantes, que então, nós éramos amantes. se eu te falar quantas pessoas falaram, você não vai processar ele, que caberia ter um processo. Mas eu lembro que você teve uma saída muito legal. Desculpe ter te cortado, mas você teve uma saída muito legal, porque você falou, não, Frota, essa brincadeira do Frota, Foi uma eu entendi. brincadeira. Bom, já que você tocou no assunto, que eu ajudei muito nessa sua situação, vamos ver pela primeira vez juntos o tal polêmico vídeo, quando eu falo que você é meu Deus. amante. Lá Vamos vai. assistir, por favor. Você tinha visto esse vídeo, Frota? Não tinha. Eu conheço bem ele, né? Foi meu namorado. Então, assim, eu não tinha visto. Foi o melhor comentário que Não, eu já não vi. tinha visto esse vídeo. Ele teve um relacionamento de 2 anos comigo. E, assim, eu fico surpreso com as coisas que ele fala, porque não era isso que ele falava comigo quando estava na cama, entendeu? Que
coisa horrível. Você é coisa. muito maluco, Tu cara. imagina nós dois também na cama? Não ia dar certo. Não ia dar cara, certo. Não ia dar certo. Olha a voz dos dois, cara. Claro. Duas vozes grossas, dois homens machos. Marco Feliciano é escritor, já escreveu mais de 20 livros, inclusive uma enciclopédia com mais de 700 páginas sobre a Bíblia. Além de ter DVD de mensagens espalhados em diversos países com mensagens dubladas em espanhol e inglês, já contabilizando mais de 20 milhões de DVD. Nos próximos vídeos, vamos entender como é a vida de Marco Feliciano atualmente e como ele chegou na política. Eu terminei a minha primeira faculdade de teologia com 20 anos. E com 20 anos eu deixei o meu trabalho e apostei na minha chamada. Foi interessante porque quando eu comecei a pregar, as primeiras pessoas que me deram oportunidade, que acreditaram, viram que eu era um menino, mas que tinha capacidade, tinha talento, tinha dom. E eu comecei a conquistar espaço. Eu não fui pastor de igreja, eu fui um evangelista. O evangelista é aquele que sai anunciando, pregando. Então eu fiquei conhecido muito rápido no país por ser jovem e conquistar um espaço. Hoje eu tenho um currículo aí com mais de 80 países do mundo, em todos os continentes da Terra. E no Brasil, pelo menos umas 4.000 cidades eu já estive pessoalmente pregando. A chamada pastoral para fundar uma igreja veio há 8 anos atrás. Há 8 anos atrás eu fundei uma igreja. Na minha cidade, onde eu moro, em Orlândia, é uma igreja pequena, porque a minha cidade é pequena. Eu tenho 200 membros lá em Orlândia. Deixa eu te falar como começa a semana, né? Terça, quarta e quinta, até às 7 da noite, Brasília. Tá. Quinta-noite, em Brasília mesmo, eu já saio para algum tipo de palestra, porque lá tem muitas igrejas e muitos grupos que me escutam. Você faz palestras lá. Palestras motivacionais, inclusive para uma equipe de advogados, onde eu falo toda quinta-feira. Perfeito. Sexta e sábado, eu viajo o mundo. Tá. Eu atendo 2, às vezes 3 estados e outros países. Entendi. No domingo, eu chego em casa e pastoreio a minha igreja, porque eu sou pastor na minha cidade. Onde é a sua igreja? A minha igreja é em Orlândia. Em Orlândia. Agora, como eu estou aqui na capital, eu passei a igreja para outras pessoas. Tá. E na segunda-feira, eu viajo, eu fico com a família segunda-feira. Na segunda-feira, eu pego as crianças, depois do almoço, vamos para o shopping. Elas vão à aula? Vão à aula na parte da manhã, as duas depois... pequenas. Tá. A mais velha mora aqui em São Paulo e faz faculdade aqui. Então eu vou com a esposa para o shopping, eu gosto de assistir filme, eu sou cinéfilo, eu tenho um cineminha meu em casa, que é a única coisa que eu gosto de fazer. Não curto praia, não curto esporte. Então eu emprestei meu nome à política, não tive apoio de ninguém, nenhuma igreja me apoiou. Eu tinha... Com a cara e com a coragem. Cara, coragem e o coração das pessoas. Eu tenho no Brasil, cerca de 15 milhões de DVDs de pregações e CDs de música, que eu canto também. E isso fez o coração dos evangélicos, não todo, é claro que toda a unanimidade é burra, mas gostarem de mim. Meu primeiro mandato em 2010, fui eleito com 212 mil votos, e em 2014 com 400 mil votos. Fui o terceiro mais votado de São Paulo e o quarto do Brasil. Obrigado por assistir a este vídeo. Curta e compartilhe para ajudar meu canal e fazer com que esta mensagem alcance ainda mais pessoas. Os links dos vídeos que eu usei estão na descrição. Assista aos vídeos completos, curta, compartilhe e se inscreva nos canais. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, e tenha misericórdia de ti. O Senhor levante sobre ti o seu rosto, e te dê a paz.